A jornada de Gabriel Bortoleto nos testes de pré-temporada no Bahrein tem se revelado um dos capítulos mais fascinantes desta nova era da Fórmula 1, marcando a transição de um jovem talento promissor para um piloto que demonstra uma simbiose quase imediata com a complexa engenharia da Audi. Desde o momento em que o brasileiro ajustou seu assento no cockpit do monoposto, ficou claro que sua adaptação não seguiria a curva de aprendizado convencional de um estreante. O que se viu na pista foi uma demonstração de sensibilidade técnica e controle emocional que permitiu a Bortoleto explorar os limites do carro logo nas primeiras horas de sessão, sem os erros típicos de quem ainda tenta entender as reações de um bólido de 1000 cavalos de potência. A forma como ele lida com a entrega de torque da nova unidade de potência, que exige uma modulação extremamente refinada devido ao aumento da dependência elétrica do regulamento de 2026, sugere que o brasileiro possui um estilo de pilotagem que se alinha perfeitamente às exigências tecnológicas contemporâneas. Observando o comportamento do carro nas mãos de Gabriel, nota-se uma fluidez que muitos veteranos levam meses para atingir em uma nova equipe. Nas curvas de média e alta velocidade, onde a estabilidade aerodinâmica é posta à prova pelo vento lateral constante do deserto, Bortoleto mantém uma linha de traçado constante, minimizando as correções de volante que costumam superaquecer os pneus dianteiros. Essa economia de movimento é o primeiro sinal de um piloto que está confortável com a plataforma que tem em mãos. Ele descreveu o carro da Audi como uma extensão de seus próprios reflexos, destacando que a previsibilidade do chassi nas zonas de frenagem pesada lhe permite carregar mais velocidade para dentro do ápice da curva, algo fundamental para extrair o tempo de volta necessário em um grid tão competitivo. A adaptação de Bortoleto passa também pela compreensão profunda dos sistemas eletrônicos. Ele se tornou rapidamente proficiente no ajuste do balanço de freio e nos mapas de recuperação de energia durante a volta, operando os comandos no volante com uma naturalidade que libera sua mente para focar apenas na performance pura. A integração com o corpo técnico da Audi em Sakhir foi outro pilar fundamental dessa adaptação bem-sucedida. Engenheiros que trabalharam com grandes nomes do esporte relatam que o feedback fornecido por Gabriel é de uma precisão cirúrgica, permitindo que a equipe identifique áreas de melhoria no acerto mecânico de forma muito mais célere. Ele não se limita a dizer se o carro está saindo de frente ou de traseira. Ele consegue descrever em qual fase da curva a perda de pressão aerodinâmica ocorre, fornecendo dados qualitativos que complementam perfeitamente a telemetria bruta. Essa comunicação clara reduziu drasticamente o tempo de garagem para ajustes, permitindo que o programa de testes fosse cumprido à risca e até antecipado em certos momentos. A confiança que a equipe deposita nele é visível na decisão de permitir que ele realizasse as primeiras simulações de classificação, momentos em que o carro é levado ao seu limite absoluto de estresse e o piloto precisa de uma confiança cega no equipamento. A resistência física e mental de Bortoleto também foi posta à prova durante os stints longos de simulação de corrida, e os resultados foram surpreendentes. Enquanto a fadiga costuma cobrar seu preço em pilotos estreantes devido às forças G extremas e ao calor intenso, Gabriel manteve uma consistência de tempos de volta em um intervalo de milésimos de segundo, provando que sua preparação atlética está no nível exigido pela categoria máxima. Ele demonstrou uma habilidade inata em gerenciar a degradação térmica dos compostos da Pirelli, alterando sutilmente seu estilo de pilotagem conforme o pneu perdia aderência, prolongando a vida útil do composto sem sacrificar o ritmo de prova. Essa inteligência de corrida, aliada a uma adaptação técnica tão veloz, coloca o brasileiro em uma posição de destaque dentro da estrutura da Audi, que vê nele o pilar central para o desenvolvimento futuro do carro. O clima dentro dos boxes da Audi reflete essa satisfação com o desempenho do brasileiro. Não há mais a ansiedade típica de quem lida com o novato, mas sim o foco concentrado de quem sabe que tem um piloto capaz de entregar resultados consistentes desde a primeira etapa. Bortoleto adaptou-se não apenas ao carro, mas à cultura de trabalho meticulosa da marca alemã, demonstrando uma disciplina que ressoa com a filosofia de excelência da Audi. Ele assimilou rapidamente os protocolos de segurança, as rotinas de análise de dados e a dinâmica de trabalho sob pressão, mostrando-se resiliente diante dos pequenos imprevistos que surgem em uma pré-temporada. A cada saída para a pista, a conexão entre homem e máquina parecia se fortalecer, resultando em marcas de setor que o colocavam frequentemente entre os mais rápidos, independentemente do programa de combustível ou pneus que estivesse executando. Para Gabriel Bortoleto, essa adaptação bem-sucedida é a validação de todo o esforço feito nas categorias de base e nas horas exaustivas de simulador.
Ele entende que a Fórmula 1 é um esporte de detalhes mínimos e que estar em harmonia com o carro é o primeiro passo para o sucesso. Suas falas após os treinos transmitem uma humildade consciente de quem sabe que ainda há muito a aprender. Mas a linguagem corporal e o desempenho em pista contam a história de um piloto que já se sente em casa a 300 km por hora. O carro da Audi, com toda a sua inovação e desafios técnicos, encontrou em Bortoleto um intérprete à altura, capaz de extrair cada gota de potencial do conjunto e transformar tecnologia em velocidade pura. O Brasil volta a ter um representante que não apenas ocupa um lugar no grid, mas que se adapta ao seu ambiente com a maestria de quem está destinado a escrever grandes histórias no esporte.